Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, aqui no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui mais uma vez para comentarmos a revista Lições Bíblicas deste segundo trimestre do ano de 2020. Nós já estamos, nesta ocasião, comentando e estudando a nossa lição de número 8. Nossa lição de número 8, lá na carta de Paulo aos Efésios, que nós temos estudado durante estas últimas semanas, e o título da nossa lição é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por esta ocasião, o texto da nossa lição é Efésios, capítulo de número 2, dos versículos 20 até o versículo de número 22. Este é o texto que nós vamos estar estudando aqui na carta de Paulo aos Efésios. E diz assim o texto da palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Além deste texto de Efésios 2:20, também foi acrescentado pelo comentarista da nossa lição, pelo autor, o texto de Mateus capítulo 7, os versículos 24 até o versículo 27, que nós vamos ler também. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pela leitura dos dois textos bíblicos que nós fizemos, já dá para ter uma noção de qual que é o objetivo ou qual que é o assunto principal desta lição. O assunto está falando sobre edificação, sobre construção. Não é à toa, então, como nós já lemos o título da lição 8, é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O objetivo da lição é falar sobre edificação, sobre habitação de Deus. E nós queremos inicialmente perguntar para a reflexão: onde Deus habita? Qual é o lugar da habitação de Deus? Deus pode ser contido dentro de algum templo, dentro de alguma estrutura, ou Deus desejou já alguma vez habitar dentro de alguma estrutura? Deus habita dentro do ser humano? Onde está Deus? Onde Deus desejou ou deseja habitar? A nossa lição vai falar sobre isso, sobre a habitação de Deus, sobre o edifício que foi edificado pelo próprio Deus, o nosso Senhor. E nós vamos ver exemplos disto a partir do Antigo Testamento, lá do livro de Êxodo, até chegarmos ao Novo Testamento, aqui no texto que nós lemos de Efésios capítulo 2, e versículos de número 20 em diante. O autor, como de costume da nossa lição, dividiu para nós o texto em 3 tópicos. O primeiro tópico dele fala, o título é Um Edifício Espiritual. O segundo, o fundamento, apóstolos e profetas. E o terceiro tópico da lição, edificados para a morada de Deus. Em primeiro lugar, o tópico número 1, cujo título é Um Edifício Espiritual, o autor nos lembra sobre o santuário que os judeus tinham inicialmente. E isso nós sabemos lá no Antigo Testamento. Deus um dia desejou estar no meio do povo dele e pediu que o povo construísse uma casa, um tabernáculo, ou aquilo que nós conhecemos hoje como um templo. Sim ou não? Você tem lembrança de alguma ocorrência assim na Bíblia? Nós vamos ver isso lá em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 25 e no versículo de número 8. Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 25 e no versículo de número 8.
Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 25 e versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus, nós sabemos que por meio da mão de Moisés, de muitos sinais e maravilhas, tirou ali os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, do cativeiro que eles viviam no Egito. E por meio de Moisés, Deus conduziu esse povo pelo deserto. E nessa condução pelo deserto, em caminho à terra de Canaã, Deus deu ao povo as suas leis, seus estatutos, os seus juízos, para que o povo observasse e continuasse livre. A desobediência dos mandamentos implicaria certamente em submissão aos inimigos e novo cativeiro e dispersão do povo, como de fato aconteceu depois em razão da obediência. Mas Deus também deu a eles, dentro dessas ordenanças, algumas diretrizes para que pudesse ser estabelecido um local, um lugar de culto, onde o povo iria ali então até os oficiais, ao sumo sacerdote e aos sacerdotes, para prestar o seu culto a Deus. Esse lugar, lá no deserto, seria o tabernáculo que foi erguido segundo os padrões dados por Deus a Moisés. Deus encheu ali alguns homens de uma sabedoria, e que eles, por meio dessa sabedoria, tiveram toda a capacidade de fazer as peças, de fazer todos os utensílios, tudo aquilo que Deus orientou a Moisés que fosse feito. Qual que era o propósito do tabernáculo? Dentre outros, nós vemos aqui em Êxodo 25:8, era que o Senhor habitaria no meio do seu povo. Aquele seria o ponto de encontro, então, onde Deus se manifestaria ao povo de Israel, de onde Deus falaria com Moisés, falaria ao povo, onde o povo deveria levar o seu sacrifício, as suas ofertas para cultuar a Deus. Então, inicialmente, o santuário dos judeus, aqui no tópico número 1, nós vemos que tudo teve início lá no livro de Êxodo, quando Deus determinou que o povo levantasse, que o povo erguesse, então, uma construção, o tabernáculo, para que Deus pudesse, então, habitar no meio do povo. Isso é o santuário judeu. Se nós perguntarmos acerca do santuário cristão, qual que seria a resposta? Existe hoje um único lugar onde o povo de Deus, onde os crentes, os salvos, para onde devam peregrinar a fim de buscar o Senhor? Segundo o Novo Testamento, não há mais essa possibilidade. Não há mais um lugar exclusivo onde Deus habite. Não há mais um lugar físico, um templo exclusivo onde Deus habite. Ainda ali no Antigo Testamento, nós podemos observar que, passado o tempo de Moisés, depois o povo foi introduzido na terra de Canaã, na terra prometida, e na sequência ali dos livros da Bíblia, nós vimos que eles viveram um período sob o governo dos juízes. Depois desse período dos juízes, como o último juiz foi Samuel, nós vimos o início também da monarquia, e tiveram ali como rei Saul, e depois também tiveram como rei Davi. Davi desejou muito construir um templo, uma edificação, para que pudesse então, naquele templo, naquela edificação, habitar então ali os utensílios da casa do Senhor e a arca lá no Santo dos Santos, e não mais utilizassem o tabernáculo, aquele modelo que foi dado por Moisés. Davi desejou, Deus não permitiu que ele construísse, mas Deus disse que o filho de Davi construiria esse templo. E então Salomão, o homem, nós sabemos, dotado de grande sabedoria por Deus, ele sim construiu um suntuoso e muito grande templo, onde então estava ali o centro do culto dos judeus no Antigo Testamento. Mas será que o templo também grandioso, suntuoso, que Salomão edificou com seus muitos recursos financeiros, ouro, prata, bronze, muita coisa preciosa, esse templo poderia conter Deus? Vamos ler o que disse Salomão em sua oração, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8 e no versículo de número 27. Primeiro livro dos Reis,
capítulo de número 8 e versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, palavras de Salomão aqui em uma oração. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão tinha consciência de que Deus tinha autorizado, tinha permitido que ele edificasse aquele templo. Mas o próprio Salomão, contemplando a grandeza de Deus, ele indaga: seria possível que Deus habitasse dentro desse templo? Esse templo poderia conter a grandeza de Deus? Nós já sabemos essa resposta. A resposta, obviamente, é não. Mas Deus desejaria habitar no meio dos homens? Sim, como Deus fez lá no tabernáculo e como Deus fez também lá nos dias de Salomão. E voltando ao ponto que nós estávamos comentando, o santuário cristão, Deus não habita nos dias de hoje em nenhum lugar, um templo religioso específico. É lógico que a grandeza de Deus, a sua imensidão, não pode ser contida por nenhum homem em nenhum espaço físico. Deus desejou habitar com os homens, no meio deles, lá no tabernáculo. Deus desejou habitar no meio dos homens também nos dias dos reis em diante, e ele habitou, e ele poderia ser encontrado também lá no templo de Salomão, para onde aqueles homens dirigiam as suas ofertas, a sua peregrinação, o seu culto, e cumpriam também as leis cerimoniais de Moisés. Em nossos dias nós não temos um templo, um lugar de adoração específico para todos os cristãos na face da terra. E onde Deus habita, então? Deus pode habitar hoje em algum lugar? É a sua vontade habitar em algum lugar, mesmo não podendo ser contido por nenhum espaço físico? Nós veremos isso daqui a pouco no tópico de número 3. Ainda falando sobre edificações, lá no tópico de número 1, o autor fala sobre um item de edificações antigas que se chamava pedra angular. Por diversas vezes, a pedra angular, ou a pedra de esquina, é mencionada na palavra de Deus, é mencionada, então, na Bíblia Sagrada. Essa pedra, ela era colocada no canto para sustentar o alicerce, então, de toda a edificação. Ela dava ali uma direção, o norte, para os edificadores. E a Bíblia Sagrada e o próprio Jesus o compara a essa pedra angular, a essa pedra de esquina. Nós vemos o próprio Jesus Cristo afirmando isso, que ele era essa pedra de esquina, essa pedra angular, lá em Marcos, no capítulo de número 12 e no versículo de número 10. No entanto, Jesus Cristo não estava falando de uma edificação física que pudesse ser vista pelos homens, como nós vemos um prédio. Mas ele estava usando uma figura de linguagem para falar o seguinte: a edificação que Deus tem proposto à sua igreja, a noiva do Cordeiro, o povo chamado, escolhido para Deus, essa edificação espiritual está firmada, assim como as construções humanas, sobre um alicerce, sobre uma pedra de esquina, sobre uma pedra angular. E essa pedra angular, esse fundamento dessa edificação espiritual, com certeza é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja alguns textos da palavra do Senhor. Atos, capítulo 7 e versículo de número 48. Atos, livro de Atos dos Apóstolos. Está ali no Novo Testamento, logo após os 4 evangelhos. Atos, capítulo de número 7 e versículo de número 48. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos, como diz o profeta. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos. Mas poderia o Senhor habitar em alguma casa, em alguma edificação, na qual ele, o próprio Jesus Cristo, é a pedra angular? Seria possível? Jesus é a pedra angular, segundo ele falou,
e segundo os profetas também apontaram, e os apóstolos apontam no Novo Testamento, o próprio Jesus é a pedra angular de um grande edifício, maior do que o Templo de Salomão e maior também do que o próprio tabernáculo. No tópico de número 2, e já já nós vamos dar essa resposta, se Deus está habitando em algum lugar, se Ele pode habitar em algum lugar, o tópico de número 2 é o fundamento, os apóstolos e os profetas. Nós lemos em Efésios, capítulo de número 2, versículos 20 ao 22. Vamos relembrar a leitura. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é este? Dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Os apóstolos e os profetas desenvolveram um papel muito importante na fundação da igreja ali no Novo Testamento. Normalmente nós conhecemos por apóstolos aqueles primeiros 12 seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Desse clube de 12 seguidores mais próximos de Jesus, olha, Jesus tinha muitos discípulos, mas ele chamou esses 12 para serem realmente seus enviados, seus apóstolos. Desse grupo de 12, tínhamos então um Judas que se perdeu, que deu lugar a Satanás e traiu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, ali no Novo Testamento, lá no livro de Atos, outro escolhido foi colocado no lugar então de Judas. Mas a palavra apóstolo normalmente se refere a esses 12 que seguiam a Jesus Cristo. É lógico que ela também é aplicada a outras pessoas, não só o apóstolo Paulo, mas a outros também. Normalmente, então, essa palavra, se referindo-se aos primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos, nos mostram também eles, os apóstolos, ali no Novo Testamento, que um fundamento foi colocado para a edificação de um novo prédio, um novo edifício, um novo corpo, ali no Novo Testamento a partir de Jesus Cristo. Esse novo edifício, essa nova edificação, ela é construída sobre o fundamento justamente desses apóstolos e profetas, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o próprio Paulo tem falado aqui em Efésios 2, capítulo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse? Que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Mas Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus contemporâneos. Os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, ali nos dias de Jesus, rejeitaram a ideia de que Jesus era o Messias enviado por Deus. Vamos ler mais um texto da palavra do Senhor, no livro de Atos também, no capítulo 4, e no versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós construtores, a qual se tornou a pedra angular. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós construtores, a qual se tornou a pedra angular. Atos capítulo de número 4 e versículo de número 11. Que edifício foi esse que Deus edificou sobre Jesus Cristo? Que edifício é esse para o qual os discípulos, os apóstolos, os profetas apontavam, falando que ele, Jesus Cristo, era a pedra angular? Obviamente que esse edifício do qual o Novo Testamento nos fala que foi edificado sobre Jesus Cristo é a igreja do Senhor. O próprio Jesus Cristo nos disse assim, que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus Cristo falou que edificaria a sua igreja sobre uma pedra, sobre uma rocha, que obviamente não era Pedro, que era uma pedrinha pequenininha. Essa rocha grandiosa sobre a qual Jesus Cristo edificaria a sua igreja é Ele próprio. Então, nós temos nos dias de hoje um grande edifício, um grande corpo, um grande templo no qual Deus resolveu habitar. E esse grande templo onde Deus resolveu habitar, apesar
de não poder conter toda a grandeza de Deus, mas Deus decidiu estar nele. Esse templo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E alguém vai perguntar, essa igreja então é a denominação A, B, C ou D? É a igreja onde eu congrego? É a igreja onde você congrega? Que igreja é essa? Nos nossos dias, a palavra igreja veio a tornar-se sinônimo de templo. Então, o templo é aquela edificação que foi feita por mãos humanas e onde os homens se ajuntam ali num determinado horário, num horário específico, com uma liturgia específica para fazerem um culto público, para prestarem um culto público, onde pessoas também não crentes podem frequentar, ouvir a pregação da palavra de Deus, participarem também dos atos litúrgicos e etc. e tal. O templo é esse lugar de encontro. Mas, para ser bem criterioso, se nós fôssemos bem criteriosos, o templo não é sinônimo de igreja. A igreja, ou parte da igreja, somente parte dela, ela vem a se reunir em vários templos espalhados em cada cidade e espalhados também nos países e em todo o mundo. Mas a igreja, a qual a Bíblia fala no Novo Testamento, que foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo, sobre o fundamento que é Ele próprio, o Senhor Jesus, essa igreja não pode ser contada, não pode ser limitada em um espaço físico. Por quê? Porque ela é composta de todos os salvos em todo o mundo. Aqueles que estão vivos, inclusive aqueles que já morreram salvos, eles também fazem parte da igreja. A igreja, que é chamada também no Novo Testamento pelo nome de noiva do Senhor Jesus Cristo, essa igreja está em todo o mundo, espalhada em todo o mundo, e ao longo dos séculos e séculos ela vive e permanece de pé, não em razão de sabedoria humana, não por ter um líder humano que a sustenta, mas porque é sustentada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa igreja está viva hoje. Quem faz parte da igreja? Onde Deus habita? Quem faz parte da igreja são todas aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e que foram salvas por Jesus. E tendo sido regeneradas por obra graciosa do Espírito Santo, todas as pessoas agora são colocadas dentro desse corpo, colocadas na igreja, espiritualmente falando. Jesus habita nessa igreja? Sim, Jesus habita nessa igreja. De que forma? Quando a igreja se reúne, Jesus entra no templo e fica dentro do templo durante os momentos de culto? Não, obviamente que não. Há membros da igreja universal que diz respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo, que está em todo o universo, composta de várias denominações. Há membros da igreja que sequer têm um templo para se reunir. Às vezes, parte da igreja pode se reunir na zona rural, sob uma árvore. Em outros lugares onde os cristãos são perseguidos, parte da igreja se reúne nos escombros, escondidos. Então não há um espaço físico no qual Jesus Cristo possa ser contido. Jesus não habita, segundo nos informa o livro de Atos, na referência que nós já lemos aqui, em templos feitos por mãos. Onde o Senhor habita? O Senhor habita na igreja. Especificamente onde? Dentro de cada crente. Essa grande realidade que a palavra do Senhor nos mostra no Novo Testamento e que deveria alegrar o nosso coração, porque é um grande privilégio, mas por outro lado também deve imprimir um grande temor e até assombro em cada crente. Deus não pode ser contido por espaço físico nenhum, mas Ele decidiu, por meio do seu Santo Espírito, habitar dentro de cada crente. E isso nos leva a muitas e sérias implicações. O tópico número 3 da nossa lição diz então: edificados para a morada de Deus. É sobre esse edifício que nós estamos falando aqui neste momento. Esse edifício que foi edificado para que onde Deus pudesse habitar. Esse edifício espiritual é a igreja. E você, se crê em Jesus Cristo, é membro da igreja e Deus habita em você.
De que forma? Seria isso possível? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, para que nós possamos ver um pouco mais sobre esse assunto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A palavra santuário aqui diz respeito ao Antigo Testamento, mesma palavra usada aqui, fazia alusão ao Antigo Testamento, no lugar mais interior do templo, onde a glória de Deus era manifesta. E Paulo fala agora que esse lugar tão precioso do templo, onde a glória de Deus é manifesta, onde a glória de Deus habitava, esse lugar agora é cada indivíduo que creu no Senhor Jesus Cristo. Você, se creu em Jesus Cristo, você então agora passa a ser a habitação de Deus por meio do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo nos informa lá no Evangelho de João que se nós observássemos os seus mandamentos, se as palavras dele estivessem em nós, ele nos diz que ele viria juntamente com o Pai e faria habitação em nós. De que forma Deus faria essa habitação? De que forma Deus habitaria dentro do homem? O próprio Jesus também explica lá no Evangelho de João e no capítulo de número 14. Ele enviaria outro Consolador. A palavra outro ali informa que é alguém da mesma natureza, igual a ele, e habitaria dentro de todos os indivíduos que crescem no seu nome. E esse que foi enviado é o Espírito Santo. Por isso que nós cristãos ensinamos, porque a Bíblia assim também nos ensina, que todos os crentes, todos os salvos são agora a habitação de Deus por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de cada cristão, onde quer que ele esteja. Se ele está ligado no corpo de Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo, depositou a fé integralmente em Jesus Cristo, agora ele é a habitação do Espírito Santo. Mas, como eu disse anteriormente, isso pode ser motivo de muita alegria, mas também exige de nós um grande compromisso, porque deve também nos levar a ter muito temor, porque em razão dessa grande responsabilidade. É motivo de alegria, mas é também motivo de muita responsabilidade. Motivos de alegria, vamos falar em primeiro lugar aqui. Quais as consequências que nós temos de Espírito Santo habitar em nós? Olha, agora nós temos plena comunhão com Deus. Se Deus habita dentro de nós, nós temos plena comunhão com Deus. A palavra do Senhor também nos informa que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A convicção de que nós somos filhos de Deus, nós somos salvos, não vem em razão de nós estarmos ligados oficialmente a alguma igreja, com o nosso nome escrito lá no hall de membros e com uma carteirinha de membro. Embora seja necessário congregarmos, embora seja necessário nós estarmos numa igreja, sob a direção de algum pastor enviado por Deus, não é isso que nos garante que nós somos salvos. E o que nos garante que nós somos salvos e que nos dá essa convicção no nosso coração é o que a Bíblia diz, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa segurança da salvação ninguém pode arrebatar do coração do cristão. Nem a perseguição, nem os momentos difíceis, nem a crise financeira, nem a pandemia do coronavírus, nem tampouco a morte. Então veja que grande privilégio. O crente agora, que é habitação do Espírito Santo, ele tem convicção de que ele é salvo. Porque essa convicção está dentro do seu coração e basta para que o crente creia que ele está ligado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos então agora esse grande privilégio de ter comunhão com Deus. Temos também o grande privilégio, como igreja, como templo do Senhor, de termos comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós nos identificamos com todas as pessoas que são salvas assim como nós. Às vezes pode haver barreiras culturais entre cristãos de diversas culturas, o distanciamento também, mas quando cristãos se encontram e eles se saúdam com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo,
prontamente eles já se identificam como irmãos uns dos outros. Porque em Jesus Cristo agora nós temos irmãos espalhados por toda a face da terra, que apesar de culturas diferentes, línguas diferentes, distanciamento às vezes geográfico muito grande, nós nos identificamos porque o Espírito de Deus habita em todos nós. Nós temos mais privilégios da parte do Senhor, além da convicção da salvação, da comunhão com Deus, a comunhão com os nossos irmãos, é a certeza também de que um dia nós estaremos junto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com Ele nós habitaremos eternamente. Mas também, sabedores de que o Espírito Santo habita em nós e de que nós somos templo do Senhor, isso imprime também no crente grande responsabilidade. Por quê? Como nós administraríamos o templo, a casa, o lugar da habitação do Senhor, o nosso Deus? Que agora eu e você que cremos em Jesus, nós já sabemos que nós somos habitação do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no templo que foi feito por Ele mesmo, que somos eu e você. Quais são as implicações acerca disso? Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Paulo estava então advertindo os crentes que estavam na cidade de Corinto acerca do cuidado com o templo do Senhor, com o corpo. Ele diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está deixando bem claro que o corpo é o templo do Espírito Santo. E se ele é o templo do Espírito Santo, ele não pode ser administrado, não pode ser cuidado de qualquer forma. Por quê? Porque Deus comprou esse templo e o preço não foi barato. Diz assim também o versículo de número 20, do mesmo texto: porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo, que é o santuário do Espírito Santo e que foi comprado por um alto preço, nós sabemos que é o sangue de Jesus na cruz. Esse templo deve ser administrado para a glória de Deus. O meu corpo, o teu corpo, a igreja toda do Senhor Jesus Cristo, formada por todos os salvos, ela tem que honrar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Como instituição, a igreja tem que honrar a Deus. Por quê? Porque cada membro dessa instituição tem a obrigação de honrar a Deus também com as suas atitudes. E você individualmente, eu individualmente, trazendo aqui mais uma vez a memória, 1 Coríntios 6, versículos 19 e versículo de número 20. Nós somos habitação do Espírito Santo e nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. De que forma? Usando o nosso corpo para glorificar a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus e não deixando que os nossos membros sejam entregues ou sejam usados para o pecado. Então veja que grande responsabilidade. Tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo e que atenta contra a vontade de Deus, nós estamos fazendo a má administração do templo onde Deus habita, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então o título da nossa lição, que nós falamos aqui no início, é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento colocado pelos apóstolos e os profetas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre esse fundamento foi edificada a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, esse grande empreendimento universal, edificado e sustentado por Jesus Cristo, ele é composto por todos os salvos, assim como eu e você. Todos esses salvos são, se crerem em Jesus Cristo, obviamente, habitação do Espírito Santo. E todos nós temos uma responsabilidade muito grande em cuidar do templo onde Deus habita. Você tem convicção que Jesus Cristo habita dentro de você por meio do Espírito Santo? Se sim, então glorifique a Deus no teu corpo. Se não, veja se há alguma coisa errada que tem que ser corrigida, se há algum comportamento, se há algo no templo do Senhor que não agrada a Ele. Se há alguma coisa para corrigir,
faça as devidas correções, peça perdão a Deus e tenha plena comunhão com Deus em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você nesta ocasião, que você se sinta alegre, feliz, regozije-se, porque você foi escolhido para ser uma habitação do Espírito Santo. Se você creu em Jesus, se você entregou a tua vida a Ele e você o serve de todo o coração, saiba, tenha convicção, Jesus Cristo habita dentro de você por meio do seu Espírito Santo. E todos aqueles que são salvos são de fato dirigidos pelo Espírito Santo. Alegre-se nisto e esteja também ciente das grandes responsabilidades, das implicações de ser morada de Deus. Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus Cristo. Acompanhe-nos aqui no canal ADICA ao vivo, acompanhe os nossos cultos online, terça-feira, quinta-feira e também aos domingos. Deus te abençoe em nome de Jesus e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a tua casa. Amém e amém.